O sistema educacional brasileiro tem sido uma máquina que, em vez de formar mentes críticas e independentes, parece mais interessada em produzir peças prontas para o mercado de trabalho. A educação aqui mais se assemelha a um processo de conformação do que a uma verdadeira busca pelo conhecimento. As reformas vêm e vão, mas o que realmente muda? As promessas de mudança continuam se esvaindo como fumaça, e a sensação é que estamos, na verdade, preparando uma geração inteira para ser apenas mais uma engrenagem do sistema, sem sequer questioná-lo. E quem se atreve a fazer isso? Você está no canal Markovski, eu sou o Mark, e hoje vamos explorar esse assunto de forma bem aprofundada. A origem do sistema educacional brasileiro é profundamente enraizada no contexto histórico do período colonial, quando o país foi estruturado para servir aos interesses econômicos da coroa portuguesa. Nesse período, a educação formal era restrita às elites brancas, e tinha como principal objetivo perpetuar o status quo, garantindo a formação de uma classe dirigente alinhada com os interesses coloniais e de uma massa submissa e desprovida de acesso ao conhecimento crítico. A educação era monopolizada pela Igreja Católica, que controlava as poucas instituições de ensino existentes e usava a catequese como ferramenta para domesticar populações indígenas e escravizadas, reforçando a hierarquia social imposta pelo regime colonial. Com a chegada da família real em 1808, surgiram algumas tentativas de modernização, mas a estrutura educacional permaneceu profundamente desigual. As escolas começaram a ser criadas para atender às demandas de um número limitado de profissionais administrativos e militares necessários à manutenção da ordem colonial. Entretanto, a população em geral, formada majoritariamente por escravizados e camponeses, continuava excluída do processo educativo, consolidando a divisão entre quem dominava o conhecimento e quem era condicionado a trabalhar sem questionar. Após a independência do Brasil em 1822, pouco mudou no que diz respeito à inclusão educacional. A elite agrária e escravocrata, que assumiu o controle político do país, não tinha interesse em promover uma educação que questionasse as bases do poder econômico e social. O ensino básico continuava inacessível para a maioria da população, e a educação superior era restrita a pouco, muitas vezes voltada para a formação de profissionais que sustentassem o modelo de exploração econômica. Essa lógica de exclusão perdurou ao longo do século XIX e entrou no século XX com força. Com o avanço da industrialização no século XX, a educação passou a ser vista como uma necessidade estratégica para a formação de uma força de trabalho minimamente qualificada para as fábricas e o setor de serviço. No entanto, essa expansão educacional foi direcionada exclusivamente para a criação de trabalhadores operacionais. O foco estava no treinamento técnico e básico, enquanto o ensino crítico, voltado para a transformação social, continuava ausente. O objetivo não era formar cidadãos capazes de questionar as estruturas do sistema, mas sim indivíduos preparados para obedecer, executar e se submeter às engrenagens de um modelo econômico desigual. O sistema educacional brasileiro, desde o seu surgimento, foi planejado e implementado para atender a interesses econômicos e políticos, relegando a maioria da população a um estado de submissão e dependência. Essa origem molda a realidade educacional do país até hoje, perpetuando desigualdades e limitando a emancipação plena dos indivíduos por meio do conhecimento. A educação como ferramenta de controle social no Brasil é uma peça central na manutenção de um sistema que prioriza o conformismo e a obediência, em detrimento da emancipação intelectual e cidadã. Desde sua estruturação, o modelo educacional brasileiro foi projetado para domesticar mentes e reforçar hierarquias sociais, garantindo que as classes trabalhadoras continuem desempenhando papéis subordinados. Isso se reflete na forma como o currículo é concebido, nos métodos pedagógicos utilizados e nas mensagens implícitas transmitidas dentro das escolas. O currículo, ao longo dos anos, foi sistematicamente desenhado para moldar indivíduos que não questionam as estruturas de poder. Ele privilegia a memorização e a reprodução de informações em vez do pensamento crítico. Questões profundas sobre desigualdade, ética, política e economia são minimizadas ou apresentadas de forma neutra, de modo a desestimular análises profundas sobre as injustiças do sistema. Em contraste, disciplinas técnicas e práticas são amplamente incentivadas, formando um contingente de trabalhadores qualificados apenas para executar tarefas específicas, mas incapazes de refletir sobre o papel que desempenham na engrenagem do sistema econômico. Os métodos pedagógicos frequentemente reforçam a autoridade e a disciplina, replicando dinâmicas de poder que espelham o ambiente corporativo. O professor assume o papel de figura incontestável, enquanto os estudantes são moldados a seguir regras e cumprir ordens sem espaço para criatividade ou contestação. Essa abordagem promove uma mentalidade que valoriza mais a obediência do que a inovação, criando um ciclo onde os indivíduos são preparados para se conformar a estruturas previamente estabelecidas, sem jamais se perguntar por que essas estruturas existem. Esse controle social, mantido por meio da educação, não é um acidente, mas uma estratégia cuidadosamente orquestrada para assegurar que as engrenagens da sociedade permaneçam intactas, ao impedir que a maioria da população desenvolva uma consciência crítica e uma visão
visão ampla de seu papel no mundo, o sistema educacional garante que as estruturas de poder permaneçam inabaláveis e que aqueles no topo continuem a desfrutar dos privilégios que essa organização desigual proporciona. O desprezo pela formação humanística e crítica no sistema educacional brasileiro é uma característica marcante que compromete o desenvolvimento integral dos indivíduos e sua capacidade de questionar o mundo ao seu redor. Desde as primeiras etapas da escolarização, as disciplinas voltadas para a reflexão filosófica, a análise sociológica e a expressão artística são relegadas a um papel secundário, tratadas como acessórios descartáveis em um currículo que prioriza apenas as demandas imediatas do mercado de trabalho. Essa negligência não é fruto do acaso, mas de uma estratégia consciente que busca limitar o potencial transformador da educação. Filosofia, sociologia e arte, quando presentes no currículo, são frequentemente apresentadas de forma superficial, como meras formalidades obrigatórias. Essas disciplinas têm o poder de estimular perguntas essenciais. Por que a sociedade é assim? Como as decisões políticas afetam minha vida? Ou de que maneira posso transformar minha realidade? Contudo, em vez de encorajar os estudantes a explorarem essas questões, o sistema prefere silenciá-las, promovendo uma abordagem fragmentada e técnica do conhecimento, que desconecta as matérias escolares da vivência cotidiana e das questões sociais mais amplas. O enfraquecimento do ensino humanístico também reflete uma visão utilitarista da educação, onde o valor de uma disciplina é medido apenas por sua aplicação prática. Nesse contexto, as humanidades são vistas como dispensáveis, pois não produzem resultados econômicos imediatos, como o desenvolvimento de habilidades técnicas ou científicas. No entanto, essa visão negligencia o fato de que a formação humanística é essencial para o desenvolvimento do pensamento crítico, da empatia e da capacidade de tomar decisões éticas, qualidades indispensáveis para cidadãos conscientes e participativos. Essa ausência de estímulo ao pensamento crítico tem consequências graves. Sem acesso a uma educação que os ensine a questionar as narrativas dominantes, muitos indivíduos acabam aceitando passivamente as desigualdades e injustiças como naturais ou inevitáveis. Além disso, a ausência de uma base humanística robusta dificulta a construção de uma identidade cultural coletiva, privando as novas gerações do entendimento profundo de suas próprias tradições e lutas sociais. Ao limitar o acesso à reflexão humanística, o sistema educacional brasileiro não apenas impede o desenvolvimento pleno do indivíduo, mas também enfraquece a sociedade como um todo. A ausência de pensamento crítico em massa cria um ambiente propício para manipulações políticas, econômicas e culturais, onde as decisões são tomadas por uma minoria enquanto a maioria permanece alheia ao verdadeiro impacto dessas escolhas. No Brasil, a meritocracia se apresenta como uma ilusão que encobre as reais barreiras que impedem a ascensão social de grande parte da população. O sistema educacional, longe de ser um campo neutro de competição, é marcado por disparidades que afetam diretamente as oportunidades de aprendizagem. A qualidade da educação varia significativamente entre as regiões do país, com escolas públicas em áreas periféricas enfrentando uma falta crônica de recursos, infraestrutura inadequada e professores mal remunerados. Por outro lado, escolas privadas, geralmente localizadas em bairros de classe alta, oferecem uma educação de excelência, com acesso a tecnologias de ponta, materiais didáticos atualizados e professores altamente qualificados. Essas diferenças criam uma disparidade de oportunidade, o que torna a meritocracia uma falácia no contexto educacional brasileiro. A meritocracia no contexto educacional brasileiro não é apenas um conceito distorcido, mas uma estratégia que visa ocultar as reais causas das desigualdades sociais, promovendo a ideia de que qualquer um pode vencer se apenas se esforçar o suficiente. Essa narrativa serve para justificar um sistema que, na prática, beneficia aqueles que já estão em posições privilegiadas, ao passo que marginaliza os que não têm os mesmos recursos ou oportunidades. A verdadeira mudança no sistema educacional passa pela compreensão de que as desigualdades estruturais precisam ser enfrentadas diretamente e não mascaradas por um conceito de mérito que ignora as disparidades de partida. As reformas educacionais no Brasil surgem frequentemente como uma promessa de mudança, uma tentativa de corrigir os problemas estruturais do sistema e criar um modelo mais justo e eficiente. No entanto, muitas dessas reformas falham em lidar com as raízes profundas das desigualdades educacionais e, ao invés de promoverem uma verdadeira transformação, acabam apenas perpetuando a lógica excludente que já existe. Embora as intenções por trás dessas reformas sejam, em sua maioria, bem-intencionadas, a implementação delas muitas vezes revela-se ineficaz ou, em certos casos, até prejudicial ao objetivo de uma educação de qualidade para todos. Parte do problema está no fato de que as reformas educacionais, quando realizadas, muitas vezes não buscam questionar a estrutura do próprio sistema, mas tentam apenas ajustá-lo a um modelo mais eficiente dentro das limitações já existentes. Isso resulta em mudanças superficiais que não alteram o paradigma educacional de um sistema que prioriza a padronização, a competição e a formação de mão de obra para o mercado. O foco
foco em métodos de ensino mais modernos ou a implementação de novas tecnologias não resolve o problema de fundo, a falta de equidade e a ausência de um verdadeiro compromisso com o desenvolvimento integral dos alunos, que vai além de suas habilidades cognitivas. Além disso, o contexto político e econômico em que essas reformas são realizadas também desempenha um papel fundamental no seu fracasso. Em um país onde os recursos para a educação são escassos e as desigualdades regionais são imensas, qualquer tentativa de mudança significativa encontra resistência não só da parte de políticos e gestores, mas também de uma parte da sociedade que não está disposta a aceitar as mudanças necessárias. A falta de investimentos adequados e a ausência de um planejamento a longo prazo resultam em reformas que começam com grande entusiasmo, mas rapidamente perdem força e se tornam apenas mais um ciclo de promessas não cumpridas. Outro ponto importante é que as reformas educacionais frequentemente ignoram a diversidade cultural e social do Brasil. O sistema educacional brasileiro é vasto e multifacetado, com diferentes realidades nos diversos estados e regiões. Reformas que não levam em consideração essas disparidades tendem a ser ineficazes, pois tentam impor um modelo único para realidades muito distintas. A centralização das decisões educacionais muitas vezes leva a um descompasso entre o que é decidido no papel e o que realmente acontece nas escolas, que enfrentam problemas concretos que não podem ser resolvidos por soluções genéricas. As reformas educacionais no Brasil têm sido frequentemente influenciadas por interesses externos, como organismos internacionais ou grandes empresas do setor privado, que muitas vezes veem a educação como uma oportunidade de lucro em vez de um direito fundamental. Essas reformas voltadas para a produtividade e o mercado de trabalho muitas vezes negligenciam o aspecto humanista da educação, que deveria ser a prioridade. Ao focar no ensino técnico e no treinamento para a força de trabalho, essas reformas deixam de lado a formação de cidadãos críticos e conscientes, necessários para uma sociedade democrática e justa. Em muitos casos, as reformas educacionais também falham em envolver professores e alunos no processo de mudança. A falta de participação ativa dos profissionais da educação, que são os principais agentes no cotidiano escolar, resulta em reformas que não atendem às necessidades reais da sala de aula. Quando as mudanças são impostas de cima para baixo, sem levar em consideração a experiência dos docentes e as realidades dos estudantes, o impacto é geralmente negativo. Além disso, essas reformas muitas vezes não oferecem o suporte necessário para que os professores possam se adaptar às novas exigências, o que gera frustração e resistência dentro das escolas. Para que a educação brasileira seja transformada de maneira real, é necessário um esforço mais profundo que questione a estrutura de poder que rege a educação, uma mudança que vá além das reformas pontuais e que se comprometa com uma educação verdadeiramente inclusiva e democrática. Até que isso aconteça, as reformas continuarão a ser apenas paliativo, incapazes de resolver os problemas fundamentais do sistema educacional brasileiro. Se o pensamento nasce livre aqui, ele não é não. Sem culpa católica, sem energia.